Bom dia. Inicialmente, convoco o conselheiro substituto Antônio Blackout Costa Barbosa para compor o quórum. Declaro aberta a sessão, a 22ª sessão da primeira Câmara do dia 24 de setembro de 2024. Passando a palavra às secretárias para a leitura de expedientes, se houver. Não há expedientes a ser lidos e nem ata a ser homologada. Não há expediente, nem ata a ser homologada. Concedo a palavra aos conselheiros, procurador, para se manifestarem, caso tenham interesse. Nenhuma manifestação. Eu gostaria de, já nesta fase preliminar, fazer a leitura dos meus impedimentos para a sessão de hoje. Os processos todos, a maioria e sua maioria, de relatoria do conselheiro Melquisedeque Nava Neto, que são os seguintes: 6137/2018, 8987/2019, 9948/2019, 5443/2020, 4379/2023, 4726/2023, 4825/2023, 4829/2023, 5233/2023, 5242/2023 e, por fim, o processo de relatoria do conselheiro Osmário Freire Guimarães, processo 1940/2019. Senhores conselheiros, eu também gostaria de pedir a retirada de pauta do processo 5931/2015. Bom, então, dando início à relatoria de hoje, passo a palavra ao conselheiro Melquisedeque Nava Neto para relatar os processos da pauta. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, começo relatando o processo 6705/2015 do Instituto de Previdência Social Município Coelho Neto. É uma pensão concedida a Raimundo de Jesus Souza, está pela legalidade e registro tácito. Aliás, pelo registro tácito aqui. Eu gostaria de apenas, voltando aqui um pouco, destacar o seguinte: são 30 processos que eu tenho hoje, todos eles de ato pessoal. Pela legalidade de registro são 25, 5 são transferência para reserva remunerada, desses 25, 7 aposentadorias e 13 pensões. Pelo registro tácito tem 5 processos, um para transferência da reserva remunerada, 3 aposentadorias e uma pensão. Continuando novamente, retomo a partir do processo 1639/2017, da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência, transferência para reserva remunerada, a pedido do 2º Sargento Policial Militar Carlos Alberto Costa dos Santos, pela legalidade de registro. Processo 947/2018, do IPREV do Maranhão, transferência para reserva remunerada, do 1º Sargento Policial Militar Aldeni Gomes de Araújo, registro tácito aqui. Processo 6137/2018, do IPREV, transferência para reserva, transferência a pedido para reserva remunerada do subtenente policial militar Alcino Santos. Processo 7430/2018, do IPREV, transferência para reserva remunerada do 1º Sargento Policial Militar Ivanaldo Santos da Silva. Processo 9979/2018, do IPAN de São Luís, do município de São Luís, pensão concedida a Thelma Maria Torres dos Santos, viúva do ex-segurado Raimundo Nonato Serra dos Santos, falecido. Legalidade de registro. Processo 8192 do IPREV do Estado, transferência ex ofício para reserva remunerada do 2º Sargento Policial Militar Isamir Trindade. Processo 8209/2019 do IPREV do Estado, transferência a pedido para reserva remunerada do 2º Sargento Policial Militar Osmar Cantanhede Oliveira. Processo 8665/2019 do IPAN do Estado do Maranhão, pensão concedida a Raimundo Teixeira Lima, viúvo de Cátia Lane Maria Santos Lima. Processo 8987/2019 do IPREV do Estado do Maranhão,
pensão concedida a Antônio Lucas Ferreira de Souza da Silva, filho menor do ex-segurado José Ribamar Pereira da Silva. Processo 9510/2019, Instituto de Previdência do Estado do Maranhão, aposentadoria voluntária de Aldeni Carvalho Nunes, processo 9948 do IPREV do Estado do Maranhão, pensão concedida a Magno Rex Índio Maranhense, viúvo da ex-segurada Iara Silva Índio Maranhense. Processo 9966/2019 do IPREV do Estado do Maranhão, a pensão concedida a Maria Leonete Rodrigues Soares, companheira de Luiz Carlos Martins Costa. Processo 10.313/2019 do IPAM de São Luís, do município de São Luís, é a pensão concedida a Flor de Lis Abreu Dias, viúva do ex-segurado Marcelino Dias. Processo 10.321/2019 do IPAM de São Luís, pensão concedida a Liz Meire Costa Lindoso, viúva do ex-segurado Luiz Henrique Duarte Lindoso. Processo 10.413/2019 do IPREV do Estado do Maranhão, pensão concedida a Darcy Rodrigues Vasconcelos, viúvo da ex-segurada Ana Melo Vasconcelos. Processo 301/2020 do IPREV do Estado do Maranhão, pensões concedidas a Marco Antônio Soares Teles e Lucas Lorenzo Soares Teles, filhos menores do ex-segurado Ivan Cardoso Teles. Processo 4643/2020 do IPREV do Estado do Maranhão, pensão concedida a José Maria Gomes Souza, viúvo da ex-segurada Maria do Reis da Silva Costa Souza. Processo 4730/2020 do IPREV do Estado, pensão concedida a Lucival Coelho Souza, viúvo da ex-segurada Terezinha de Jesus Reis Costa Souza. Processo 5443/2020 do IPREV do Estado, restabelecimento de pensão concedida a Emily Mirelle Gomes Batalha, beneficiária do ex-militar Emílio de Sena Batalha Filho, falecido. Processo 5508/2020 do IPREV do Estado do Maranhão, pensão concedida a Jerônima Silva da Cruz, viúva do ex-segurado Longuinho Ciríaco da Cruz. Processo 5959/2020, IPREV do Estado do Maranhão, pensão concedida a Maria Fátima Santos Melo de Oliveira, viúva do ex-segurado Luiz Haroldo de Oliveira. Processo 4315/2020 do IPREV do Estado do Maranhão, aposentadoria voluntária de Rosa Maria Nascimento Queiroz. Processo 4379/2013 do IPAM de São Luís, aposentadoria voluntária de Raimunda Nonata Barbosa Lima. Processo 4726/2013 do Instituto de Previdência de Servidores Públicos Municipais de Caxias, é a aposentadoria compulsória de Maria Carme dos Santos Rocha. Esse é pelo registro tácito. O anterior também, 4379, registro tácito. Processo 4825/2023 do IPREV do Estado do Maranhão, aposentadoria voluntária de Maria José Campelo. Processo 4829/2023 do IPAM de São Luís, aposentadoria voluntária de Siriaca Cardoso. Siriaca mesmo, não é Siriaca, não. Siriaca Cardoso. E processo 5233/2023 do IPREV de São Luís, aposentadoria por invalidez de Renato Oliveira Ribeiro. Processo 5242/2023 do IPAM de São Luís, aposentadoria voluntária de Paulo Viana Furtado Albuquerque. Processo 5698/2023 do IPAM de São Luís, aposentadoria voluntária de Marildes Alves da Silva. Todos esses pela legalidade de registro e alguns outros pelo registro tácito, senhora presidente. E é só para o momento. Considero todos aprovados, de acordo com o voto de Vossa Excelência. Convido o conselheiro Antônio Blackout Costa Barbosa para relatar os processos da pauta. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador,
senhoras secretárias, tenho em pauta processos de aposentadoria. Todos estão, aposentadorias e pensão, todos estão devidamente instruídos pela unidade técnica competente, todos receberam parecer do Ministério Público, portanto, está cumprido aí o devido processo legal. Processo 6246-2017, aposentadoria de Jaciara da Silva Botão, era auxiliar de enfermagem na Secretaria de Saúde do município de São Luís, processo vem do IPAM, e o voto é pelo registro tácito, com base na resolução TCMA 350/2021. 2104/2024, aposentadoria de Joana Francisca Monroy Garcês, era auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação de São José de Ribamar, de onde vem o processo, e o voto é pela legalidade e registro. Processo 2466/2024, aposentadoria de Thelma Maria Ferreira, auxiliar de enfermagem na Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ribamar. Processo vem pela legalidade e registro. Processo 2454/2024, aposentadoria de Ualita da Graça Lopes Dias, professora na Secretaria Municipal de Educação de São José de Ribamar, e o voto é pela legalidade e registro. 2450/2024, aposentadoria de Silvana Cléa Cunha de Jesus, professora, Secretaria Municipal de Educação de Passo do Lumiar, de onde vem o processo, e o voto é pela legalidade e registro, tudo de acordo com o parecer do Ministério Público. 2457/2024, aposentadoria de Domingas Rodrigues de Lima, auxiliar operacional na Secretaria Municipal de Educação de Passo do Lumiar, o voto é pela legalidade e registro. Aposentadoria, o processo aqui é de 2460/2024, aposentadoria de Ana Maria Ribeiro Lavras, auxiliar operacional na Secretaria Municipal de Educação de Passo do Lumiar, o voto é pela legalidade e registro. 964/2017, aposentadoria de Maria dos Remédios Oliveira Teles, professora na Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto, o processo vem do Instituto de Previdência daquele município, e o voto é pelo registro tácito, com base no artigo 1º da resolução TCMA 350/2021. 2473/2024, aposentadoria de Maria de Jesus Pereira da Silva, o voto é pela legalidade e registro, ela era agente administrativo na Secretaria Municipal de Educação de Barreirinhas, Maranhão. 2474/2024, aposentadoria de Anita da Silva, auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação de Aldeias Altas, Maranhão. O voto é pela legalidade e registro, com base no parecer do Ministério Público. 2453/2024, aposentadoria de Raimunda Ribeiro da Silva, professora na Secretaria Municipal de Educação de Cantanhede. O voto é pela legalidade e registro. 2469/2024, aposentadoria de Maria Onésia do Nascimento e Silva. O voto é pela legalidade e registro, com base no parecer do Ministério Público. 6522/2020, pensão em favor de Dalice Rosa Nunes Garcês, viúva de Francemar Ferreira Garcês, era reformado, sargento reformado, terceiro sargento reformado da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o processo vem do IPREV, e o voto é pela legalidade e registro, com base no parecer do Ministério Público. 6681/2019, pensão em favor de Aniele Borges Souza, filha e dependente de Maria Cledimar Borges de Lima, agente comunitário de saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Açailândia. Vota pelo registro tácito com base no artigo 1º da resolução TCMA 350/2021. 6633/2020, uma pensão em favor de Silas Antônio Junqueira Aires, viúvo de Marinês Cardoso Junqueira Aires, aposentada no cargo de professor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, do IPREV, de onde vem o processo. Aqui é conforme
uma decisão do Instituto Nacional de Seguro Social, em razão da proibição de acumular sua própria aposentadoria com pensão por morte deixada pelo cônjuge. Então, o processo é pela legalidade e registro. E é só, senhor presidente. Senhora presidente. Senhora presidente. Declaro todos aprovados, de acordo com o voto de Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Osmário Freire Guimarães, para relatar os processos. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, o relato do processo 968/2017 tem origem no Instituto de Previdência de Coelho Neto e trata da aposentadoria da senhora Ninfa Maria Torres da Silva, essa pelo registro tácito em conformidade com a resolução TCE 350/2021. O processo 2095/2017, tem origem no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, trata da aposentadoria de Idoraci Idelci Pereira. E também pelo registro tácito. Processo 1940/2019, este tem origem no Instituto de Pensões e Aposentadoria de Timbiras. Trata da pensão tem como beneficiário o André Luiz Gabriel Santos da Silva, e também trata-se de um registro tácito. O processo 4122/2023, este vem do Instituto de Previdência de Buriticupu e trata da aposentadoria de Maria José de Jesus Barbosa Ferreira. E esse é pela legalidade de registro. Todos esses processos eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas. E é só, senhor presidente. Considero todos aprovados, de acordo com o voto de Vossa Excelência. Eu gostaria de convocar o conselheiro Melquisedeque Nava Neto para assumir a presidência, para que eu possa relatar os processos de hoje. Com a palavra, a conselheira Flávia Gonzalez, para relatar os processos de sua pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, eu relato inicialmente 78 processos, nos quais, em consonância com o parecer do Ministério Público, reconheço o decurso do prazo decadencial de 5 anos, contados de forma ininterrupta, e voto pelo registro tácito dos atos constantes dos seguintes processos. Processo 2606/2015, é uma aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de Vitória do Mearim, tendo por beneficiária Inocência Melo. Processo 171/2019, pensão do Instituto de Previdência do Município de São Luís, IPAM, em favor de Isabel Maria Souza Ferreira. Processo 8546/2019, uma pensão oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, IPREV, tendo por beneficiária Maria Arlete dos Santos Silva. Processo 8682/2019, pensão do IPREV também, tendo por beneficiária Rosenida Rocha Santos. Processo 8922/2019, uma pensão oriunda do IPREV, tendo por beneficiário Francisco Rodrigues de Aquino. Processo 8978/2019, uma pensão também do IPREV, tendo por beneficiário Antônio Pádua Costa de Oliveira. Processo 8969/2019, uma pensão oriunda do IPREV, tendo por beneficiária Ângela Luísa Pinheiro Araújo. Processo 8424/2019, uma pensão do IPREV em favor de Fabrício Wagner Mendes Leite. Processo 8432/2019, pensão oriunda do IPREV em favor de Jaime dos Santos. Processo 2326/2019, uma pensão oriunda do Instituto de Previdência do Município de São Luís, IPAM, tendo por beneficiária Marlene Adelina Costa Lisboa. Processo 7470/2019,
uma pensão oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caxias, tendo por beneficiária Aldenisa Calixto Alves. Processo 8990-2019, pensão oriunda do IPREV, em favor de Augusto César da Rocha Grangeiro. Processo 8217-2019, uma transferência para reserva remunerada, oriunda do IPREV, em favor de Raimundo Ubiraci Cardoso Leite. Processo 8158, também transferência para reserva remunerada, oriunda do IPREV, tendo por beneficiário João Vieira dos Santos. Processo 2081-2017, uma aposentadoria da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência do Maranhão, IPREV, tendo por beneficiária Maria José Barreto. Processo 952-2017, aposentadoria do Instituto de Previdência Social do município de Coelho Neto, tendo por beneficiária Maria das Graças Souza Moura. Processo 2602-2017, aposentadoria do Instituto Municipal de Previdência Própria de Pedreiras, tendo por beneficiária Maria Rosário Anunciação Oliveira. Processo 3551-2016, aposentadoria oriunda do IPREV, tendo por beneficiária Inês Defensora Frois Boas. Processo 12071-2015, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência e Aposentadoria de Chapadinha, tendo por beneficiária Maria Menezes da Silva Costa. Processo 9018-2014, uma pensão oriunda do IPAM, tendo por beneficiária Maria José Batalha Souza. Processo 8500-2014, uma aposentadoria oriunda do IPREV, tendo por beneficiária Maria Vitória Souza Lima. Processo 3405-2024, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência Municipal de Passo do Lumiar, tendo por beneficiária Thelma Matos Ferreira Santiago. Processo 3408-2024, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência do município de Coroatá Prev, tendo por beneficiário Raimundo Jorge Jansen Pereira. Processo 1574-2024, uma aposentadoria oriunda do IPAM, em favor de Maria Augusta Vieira de Souza. Processo 1583-2024, aposentadoria oriunda do IPREV, em favor de Sônia Maria Soares Silva. Processo 3764-2024, aposentadoria oriunda do IPAM, tendo por beneficiária Mary de Jesus Campelo. Processo 1657-2024, uma aposentadoria oriunda do IPREV, tendo por beneficiária Terezinha de Jesus Coelho e Costa. Processo 3768-2024, uma aposentadoria oriunda do IPREV, em favor de Raimundo Cardoso Azevedo. Processo 3772-2024, aposentadoria oriunda do IPAM, tendo por beneficiária Terezinha de Jesus Ramos dos Santos. Processo 1777-2024, aposentadoria oriunda do IPAM, em favor de Domingos Florencio Silva. Processo 3778-2024, aposentadoria oriunda do IPREV, tendo por beneficiária Luzi Ribeiro Montelo Oliveira. Processo 2057-2024, aposentadoria do IPREV, tendo por beneficiária Irani Maria Jansen Carvalho. Processo 259-2024, aposentadoria oriunda do IPREV, tendo por beneficiária Laide de Alencar Lima Lins. Processo 3729-2024, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores de Parnarama, tendo por beneficiária Maria Francisca de Almeida Silva. Processo 3780-2024, aposentadoria oriunda do IPREV, tendo por beneficiária Célia Maria Alves Brasil. Processo 3776-2024, aposentadoria oriunda do IPAM, em favor de Manuel Guimarães Lima. Processo 3759-2024, aposentadoria oriunda do IPREV, em favor de Ivone Elizabeth Pacheco Ferreira. Processo 3658-2024, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Timon, tendo por beneficiária Clarice da Silva Pereira. Processo 3670-2024, aposentadoria oriunda do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Vargem Grande, em favor de José Viana da Fonseca. Processo 3406-2024, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência de Coelho Neto, em favor de Raimunda Marques da Silva Lima. Processo 2351-2024, aposentadoria oriunda do IPAM, em favor de Enedina Santos Paixão. Processo 2051-2024, aposentadoria oriunda do IPREV, em favor de Maria Helena Pereira de Araújo. Processo 2348-2024, aposentadoria oriunda do IPAM, em favor de Maria Simplícia Pinheiro Correia.
Processo 2353, 2024, aposentadoria oriunda do IPAM em favor de Raimundo Teodoro de Carvalho. Processo 2358, 2024, aposentadoria oriunda do IPAM em favor de Hulda Maria de Souza Nunes. Processo 2118, 2024, aposentadoria oriunda do IPAM em favor de Ismalina Amate Oliveira. Processo 2360, 2024, aposentadoria oriunda do IPAM em favor de Dilma de Jesus Lindoso Diniz. Processo 2355, 2024, aposentadoria oriunda do IPREV em favor de Gardênia Alessa Santos. Processo 2350, 2024, aposentadoria oriunda do IPAM em favor de Raimunda Maria Ribeiro. Processo 2100, 2024, aposentadoria oriunda do IPAM, tendo por beneficiária Alzenira Ribeiro dos Santos Costa. Processo 2060, 2024, oriunda do IPREV, tendo por beneficiário Astor Ferreira Peixoto. Processo 256/2024, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência de São José de Ribamar, tendo por beneficiária Joana Borges de Oliveira Cutrim. Processo 5868/2023, aposentadoria oriunda do IPREV, tendo por beneficiária Maria do Socorro Carvalho Bertoldo. Processo 5740/2023, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência do Município de São Luís, IPAM, tendo por beneficiária Maria Marluce Pereira Melo. Processo 2259/2023, aposentadoria oriunda do IPREV, em favor de Albertina de Almeida Mubarak. Processo 1854/2023, aposentadoria oriunda do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Cantanhede, em favor de Judite dos Reis Lopes. Processo 4147/2023, aposentadoria do Instituto de Previdência de São José de Ribamar, em favor de José Severino de Almeida. Processo 4465/2023, aposentadoria oriunda do IPAM, tendo por beneficiária Niede Chapaz de Linhares. Processo 5252/2023, aposentadoria oriunda do IPAM, em favor de Lúcia Maria Dias Ferreira. Processo 5668/2023, aposentadoria oriunda do IPAM, em favor de Maria de Lourdes Viegas Duarte Cantanhede. Processo 2062/2024, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Timon, tendo por beneficiário Eduardo Costa de Araújo. Processo 2023/2024, aposentadoria oriunda do IPAM, em benefício de Tereza Cristina Tocantins Nunes. Processo 5449/2021, aposentadoria oriunda do IPREV, em favor de Neidmar Aguiar e Silva. Processo 12052/2015, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência e Aposentadoria de Chapadinha, tendo por beneficiário Francisco Souza Menezes. Processo 835/2017, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência e Aposentadorias e Pensões do município de Anapurus, em favor de Marinalva da Costa Silva. Processo 2428/2016, aposentadoria oriunda do IPREV, em favor de Manuel de Jesus Barbosa. Processo 3308/2016, aposentadoria oriunda do IPREV, em favor de Francisca Ribeiro da Silva Viana. Processo 8709/2019, é uma pensão oriunda do IPREV, tendo por beneficiária Luzia Maria Tavares Cantanhede. Processo 9526/2016, aposentadoria oriunda do IPAM, em benefício de Maria do Rosário Andrade Santos. Processo 6620/2015, pensão oriunda do Instituto de Previdência Social do município de Coelho Neto, em benefício de Sandra de Oliveira Mesquita. Processo 7528/2019, uma pensão oriunda do IPREV, em favor de Maria de Lourdes Oliveira da Silva. Processo 7486/2019, uma transferência para a reserva remunerada, oriunda do Instituto de Previdências dos Servidores do Estado do Maranhão, IPREV, em benefício de Gilberto Martins da Silva. Processo 962/2017, uma aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência do município de Coelho Neto, em benefício de Raimunda Ferreira das Neves. Processo 6607/2015, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência do município de Coelho Neto, em favor de Maria José Dias da Silva. Processo 4278/2016, aposentadoria oriunda do Fundo de Previdência de Barreirinhas, em favor de Maria de Jesus Silva de Melo. Processo 1030/2017, aposentadoria oriunda do Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Porto Franco, beneficiária Sebastiana Figueiredo Barros. Processo 878/2017, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores de Pindaré Mirim, tendo por beneficiária Maria das Dores Martins Silva. Processo 8148/2019, uma pensão oriunda do IPREV, tendo por beneficiária Romana de Oliveira. Relato agora 11 processos nos quais, divergindo do Ministério Público,
E também em função de o Ministério Público ter solicitado diligências e com o transcurso do tempo, acabou-se incidindo no prazo decadencial de 5 anos, contados de forma ininterrupta a partir da entrada do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão no TCE Maranhão. São os seguintes processos. Processo 8811-2019, uma pensão oriunda do IPREV, em benefício de Ana Lúcia Tavares Costa Araújo Santos. Processo 10669-2016, é uma aposentadoria oriunda do IPREV, em favor de Dulce Silva Aranha Barbosa. Processo 3506-2016, aposentadoria oriunda do IPAM, em benefício de Maria do Socorro Fontinelli Ribeiro. Processo 4229-2016, uma aposentadoria oriunda do Fundo de Previdência de Barreirinhas, em favor de Dalvanira Rosinzeig Oliveira. Processo 1402-2016, uma aposentadoria oriunda do Instituto Municipal de Previdência Social de Carolina, em benefício de Enivalda Silva dos Santos Limeira. Processo 1433-2015, uma aposentadoria oriunda do Instituto Municipal de Previdência Própria de Pedreiras, em benefício de Maria de Lourdes Miranda da Silva. Processo 8958-2011, aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência de Caxias, em benefício de Marciana Gomes dos Santos. Processo 8369-2019, uma pensão oriunda do IPREV, em benefício de Maria de Fátima da Silva Teixeira. Processo 1104-2010, uma aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência e Aposentadoria de Chapadinha, em benefício de Paulo Silva Machado. Processo 7093-2016, uma aposentadoria oriunda do IPAM, em benefício de Rosinete Alves Matos. Processo 7732-2019, uma aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Timon, em benefício de Zildete da Mata Rocha. Relato agora 11 processos nos quais voto pela legalidade em conformidade com o parecer do Ministério Público e, consequentemente, pelo registro dos atos concessivos. Processo 4645-2020 é uma pensão oriunda do IPREV em benefício de Júlia Maria Alves Barroso Araújo e Maria Clara Alves dos Santos. Processo 9984-2019 é uma pensão oriunda do IPREV em benefício de Silvia Maria Moreira Viana. Processo 5454-2020, uma pensão oriunda do IPREV em benefício de Eva dos Santos Silva. Processo 9015-2019, uma pensão oriunda do IPREV, tendo por beneficiários Josielma Maria Nascimento de França Lago, Mariane Valentina Lago e André Luiz de França Lago. Processo 297-2020, uma pensão oriunda do IPREV, em favor de Noemi Bezerra Teodoro. Processo 5421-2020, uma pensão oriunda do IPREV, em benefício de Domingos Gomes de Souza. Processo 5998-2020, é uma pensão oriunda do IPREV, em benefício de Antônio Augusto Nogueira Santos. Processo 9229-2019, é uma pensão oriunda do IPREV, tendo por beneficiária Maura de Souza Leite. Processo 9256-2019, uma pensão oriunda do IPREV, em benefício de Paulo dos Anjos Pereira. Processo 9274, uma pensão oriunda do IPREV em benefício de Milton Silva Gomes Carvalho. Processo 9070-2019, uma pensão oriunda do IPREV em favor de Joana Ângela Gonçalves Menezes. E, por fim, senhor presidente, eu relato o processo 7710-2019, determinando seu arquivamento, uma vez que o mesmo possui a mesma matéria do processo 7493-2019, o qual já recebeu julgamento pela legalidade, consequente registro, na sessão do dia 28 de março de 2024. E é só, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para informar que nós mantemos o parecer nos processos em que houve divergência. Todos os processos aprovados de acordo com o voto da relatora. Senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de retificar aí o voto em relação ao processo 1940-2019, porque aqui na pauta os beneficiários da pensão estão errados, então eu pediria retirada de pauta desse processo. Por favor, senhora secretária. 1940-2019. E é só, senhor presidente. Obrigado. Perfeito, que seja registrado.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.